Estamos iniciando mais uma reunião do Pleno do Conselho Estadual de Direitos Humanos, e hoje, né, no nosso debate temático, né, que inicia a nossa reunião de número 77, a gente tem uma convidada muito especial, do qual nós fazemos um imenso agradecimento ao Iacorec, né, o Birajara Toledo, que mediou este convite, e então nós agradecemos aqui de imediato à entidade conselheira, Iacorec, e a nossa convidada especial, que vai debater hoje conosco na Semana da Consciência Negra, será a Givânia. A Givânia, ela é Givânia Maria da Silva. A Givânia é integrante da CONAC, né, da Coordenação Nacional dos Quilombos. Ela também foi secretária nacional de Políticas para Comunidades Tradicionais, da CEPIR, e também já atuou como coordenadora de regularização fundiária dos territórios quilombolas junto ao INCRA. E a Givânia é pernambucana, Givânia, tu me corrige caso eu esteja te apresentando mal. E é uma profunda conhecedora dos quilombos, também está atualmente no doutorado na UNB e trabalha justamente essa questão dos saberes tradicionais que provém das comunidades quilombolas. Givânia, não seria diferente a gente te dar um desafio difícil para o dia de hoje. E o nosso desafio, que nós aqui, conselheiros do Estado do Rio Grande do Sul, nós gostaríamos da tua perspectiva, enfim, que a gente se provocou, assim, pensando nos 50 anos do Dia da Consciência Negra, né? E os avanços e os retrocessos dessa data. E, claro, tu fique bem à vontade para elaborar a tua fala como tu bem quiser, e a gente agora deixa essa provocação para ti sobre os avanços e retrocessos do cinquentenário da consciência negra, né? Então, esse conselho aqui está hoje celebrando também essa data e refletindo sobre a importância dessa data. Então, passo a palavra para ti, e logo após a fala da Givânia, em 20 minutos, né, fala de 20 minutos, nós passamos para inscrições, daí os conselheiros podem se inscrever em 3 minutos, um pouco a mais, e depois volta para a Givânia fazer as suas considerações finais. Então, bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite, minha amiga. Obrigada, Júlio, agradeço o convite, a confiança. Eu estou realmente num momento bem difícil da vida. Quem já fez isso sabe o que é o final de uma tese de doutorado, como em sala de aula e com a quantidade de atividades que eu tenho, mas tem aqueles pedidos que você pode negar e tem aqueles que você não pode. Então, esse está entre os que eu não pude negar de vir aqui hoje. Não que eu não quisesse, porque é um dos estados que eu gosto muito, tenho muitos amigos, brinco com os gaúchos, posso ficar tranquila aí, porque gosto de churrasco, tomo chimarrão, então não tem nenhum problema. Só não gosto muito do frio, porque estou acostumada com 40 graus, mas eu posso ir na época do calor. Bira, agradecer o Bira, dizer que esse tempo virtual ele tem muitas coisas, trouxe muitas coisas ruins, mas permitiu que a gente usasse algumas ferramentas. Devo dizer que só esse ano eu já estive pelo menos umas 6 vezes com essa no estado do Rio Grande do Sul, o que não seria possível presencialmente. Então, na Universidade do Pampa, antes de ontem, eu participei da banca de uma quilombola, um trabalho belíssimo, ela já aprovada também no mestrado da UNB, a Fabiane, primeiro lugar na seleção de mestrado da UNB, no programa que a CONAC ajudou a construir de pós-graduação, que tem vagas reservadas específicas para quilombolas, indígenas, ciganos, povo de terreiros, que estão dentro dessa chave de tradicionais. Então, na Unipamp, eu acho que eu já tive umas 3 vezes. Essa semana eu tive também na ação do NEABI, junto com o Iacorec.
e agora estou aqui, já tenho estado em outros momentos. Então, já estou bem familiarizada aqui nesse estado. Segundo dizer, Júlio, o quanto é importante conversar sobre esse tema hoje com vocês aqui do Rio Grande do Sul, né? Dado um pouco a raiz, né? A provocação da criação desse dia. Eu acho que tem tudo a ver com a gente conversar hoje aqui com vocês. E terceiro, nos desafiar. Eu acho que você me colocou um desafio que é, em 20 minutos, tentar fazer uma abordagem do retrocesso, dos avanços que o Dia da Consciência Negra, da Semana da Consciência Negra. E eu começaria dizendo que ontem gravava um vídeo e eu começava pedindo para que a gente fizesse uma pergunta, né? O que é o Dia da Consciência Negra? Para que serve? Né? Porque a gente ainda está muito longe de entender esse dia como um dia que carrega uma simbologia muito grande para o Brasil, e não dá para dizer que é para o Brasil, porque os países vizinhos, nossos irmãos vizinhos têm uma expectativa muito grande em relação ao Brasil, principalmente sobre o tema de gênero e raça. Então, o que nós fazemos aqui no Brasil não diz respeito só a nós, né? Diz respeito também aos nossos vizinhos. E eu perguntava nesse vídeo se a gente já tinha parado para pensar o que era o Dia da Consciência Negra. E como a gente poderia, né, celebrar o 20 de novembro pensando o Quilombo dos Palmares não como algo único, mas como um símbolo de um grupo que hoje já é estimado em 5.800 comunidades quilombolas em todo o Brasil, distribuído em 30% dos municípios brasileiros, sendo que nós não temos majoritariamente estão no meio rural, mas que nós não temos só quilombos no meio rural. Um exemplo mais concreto é a família Silva, encravada, talvez, não sei se ainda mas quando a gente desapropriou ali, era o pedaço de terra mais caro do Rio Grande de Porto Alegre, era onde estava a família Silva. Não sei se ainda digo isso porque eu estava nessa construção como coordenadora nacional, e eu interrompi minhas férias aqui no Nordeste para voltar, porque eu tinha que autorizar, e o meu chefe superior, que poderia autorizar por mim, não estava no Brasil. E eu saí daqui de ônibus, porque a gente tinha um prazo e eu não achava passagem até final de janeiro, eu tive que ir de ônibus para chegar e não deixar que a gente perdesse prazo judicial. Então, para dizer dessa diversidade. Além disso, sermos hoje 56% da população. Então, vários desafios estão aí nesses dois dados que eu estou colocando. Para além disso, né, aí eu vou falar do lado ruim da história, que é sermos os mais pobres, as desigualdades estarem localizadas particularmente ou majoritariamente na população negra, nós termos uma comunidade carcerária majoritariamente negra, todos nós sabemos o que acontece com nossos jovens negros nas periferias das grandes cidades, e para nós, quilombola, o que nós temos enfrentado nesses anos todos, que depois de 300 anos de escravidão legal, mais 100 anos de silêncio e uma Constituição que já não é mais jovem, né? Ela já ultrapassou. Se a gente for obedecer à idade determinada da juventude, ela já não tem mais 29 anos, ela já ultrapassou, então já é adulta, né? Que é quem registra esse direito. Então, esses apanhados servem para a gente pensar algumas coisas nesses 50 anos, Júlio, né? Assim, quais são os desafios que estão postos para nós, população brasileira. E aí eu digo sempre que o desafio da superação das desigualdades, o desafio do combate ao racismo, ele nunca foi e não será da população negra. Uma sociedade que se deseja democrática, ela não pode mais aceitar o racismo como plataforma de governo.
Uma sociedade que se deseja democrática não pode aceitar que a população em situação de rua seja majoritariamente negra, que o maior número de analfabetos seja de pessoas negras, que a gente aceite que essas pessoas não tenham as suas terras regularizadas, embora exista um preceito constitucional, exista uma Constituição dizendo que tem que fazer. A gente não pode mais aceitar que ainda duvidem da necessidade das ações afirmativas, e aí não é papel meu, do Bira, dos negros que estão nessa sala, não é nosso papel, é papel da sociedade brasileira. O racismo é um mal construído não pelos brancos e não pelos negros, mas pela sociedade como um todo. Então, se foi construído como uma cultura que se enraizou nos nossos sistemas de saúde, de educação, de justiça. Eu acho que vocês todos acompanharam mais recentemente o que aconteceu com a vacina, com a Covid. Os quilombolas sequer tiveram direito de saber quem foram os seus que foram contaminados, se não fosse o próprio movimento ACONAC criar um sistema de monitoramento. A vacina só fomos vacinados como grupo prioritário por determinação do Supremo Tribunal Federal. Isso só se explica, depois da gente ter todos esses indicadores, Júlio, isso só se explica porque nós ainda estamos completamente tomados por essa cultura do racismo, e ele é estrutural, então ele não é um racismo que eu posso dizer a você, o outro, a outra, é um sistema que aos poucos se consolidou no nosso país e que impede que a gente chegue agora, em 2021, e a gente ainda venha falar das mesmas coisas que os criadores e pensadores do dia 20 de novembro fizeram há 50 anos atrás. É inaceitável que a gente esteja discutindo as mesmas coisas, né? As mesmas coisas, né? Parece que a gente parou em 50 anos atrás. Então, eu acho que discutir os desafios ou pensar sobre isso na Semana da Consciência Negra exige que a gente se debruce sobre determinados dados. E eu poderia pegar aqui vários, poderia pegar os dados sociais, das desigualdades sociais, eu poderia de geração de renda e de trabalho, emprego, eu poderia pegar os dados da saúde, acho que a pandemia também nos empurrou a construir dados que a gente não tinha. Eu queria que vocês, aí nas horas vagas, se encarregassem de ler o Vacinômetro Quilombola, edição número 1 e 2, para você ver que, embora tenha uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente ainda tem dificuldade, porque os nossos gestores na ponta não aceitam que as comunidades quilombolas existam. Então, esses dados, Júlia, eles vão se refletir aonde? Eles vão se refletir no sistema de educação. Porque nós estamos aqui, eu estou fazendo uma pesquisa, Júlia, eu tenho andado bastante intrigada com essa coisa de dados, e estou fazendo uma pesquisa, coordenando uma pesquisa, que é de analisar o censo do INEP, né? O INEP que virou o café e o lanche e o almoço, né, das meios de comunicação, dado o que está acontecendo no Brasil, essa tentativa de desmantelamento, que é um retrocesso que recai sobre as pessoas negras também, muito provavelmente. Então, os dados do INEP mostram que nós somos a população, embora tenha todo esse processo de negação dos municípios com as comunidades quilombolas, nós temos hoje um contingente significativo de escolas e de matrículas quilombola. E quando a gente... Por que eu estou pegando apenas esse dado e não vai dar, nós não temos tempo, não teríamos tempo suficiente para a gente pegar outros dados? Porque eu acho que também é importante a gente pensar, num dia como hoje, que nós não temos outra saída para almejar uma sociedade mais igualitária, sem pensar que a educação é um direito fundamental. Se a gente entende ainda a educação como um privilégio, provavelmente a gente não tenha condições sequer de pensar nessa sociedade com um maior nível de igualdade, ou pelo menos menos injusta. E nós tivemos problemas, nós estamos tendo um problema, nessa análise que eu estou fazendo dos dados, nós estamos vendo uma coisa que
é difícil a gente saber se a gente não for analisar isso, que é como as escolas das comunidades quilombolas são tratadas. Se você pegar as escolas rurais e você pegar as escolas rurais quilombolas, elas têm uma disparidade de equipamento, de acesso de biblioteca, sala de leitura, de quadra, de formação docente, de material didático, que você diz, não, mas não tem condições, de... Como é que se explica isso? E eu te explicaria pela lente do racismo estrutural. Então, acho que a gente tem uma questão importante, né? Esse mês é um mês importante para nós, mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser apenas um mês da gente pensar Zumbi existiu, que bom que ele existiu e que bom que ele existe hoje, não mais só em Palmares, mas nesses 5.580 quilombos distribuídos em mais de 30% dos municípios, portanto, cerca de 1.700 municípios brasileiros. E por que eu estou falando isso? Porque nós não temos, nós ainda não sabemos quantos somos, né? Todos nós tínhamos a expectativa do censo 2020, e da mesma forma que estão desmantelando o Enem, também desmantelaram o censo. E, para nós quilombolas, era a primeira vez que a gente ia entrar no censo. Mas o resto do Brasil também vai ficar sem informação. Aí a pergunta que faço é, como elaborar política pública sem informação? Quem é o gestor bom? Vou usar um termo que a gente diz muito aqui no Nordeste. Quem é o gestor tampa, bala, que vai ter capacidade de elaborar política pública de forma que ela seja eficaz, ou sejam eficazes sem informação? Desconheço. Porque aí será no achômetro, e no achômetro a gente vai ficar realmente no achômetro. Então, nós estamos vivendo um retrocesso, Júlio, que nós, pessoas negras e quilombo em particular, começamos uma crescente em 2003, que foi passar a ser uma política pública, deixou de ser, não tem mais no PPA, não tem mais na Lei de Diretriz Orçamentária. A BNCC, que vocês todos conhecem, também sumiu com o termo quilombo, fala numa frase, na metade de uma frase. A Conferência Nacional de Educação, o documento base, não fala na palavra quilombo em nenhum lugar. Portanto, a terceira conferência, em 2010, que estabeleceu a educação escolar quilombola como modalidade de ensino, ela agora, a quinta conferência, sumiu com essa política nacional, que já é uma lei nacional. Essas são as perspectivas da educação. No sistema de saúde, nós vamos ver que as pessoas me perguntam assim, eu estou olhando aqui a hora, viu, Júlio? As pessoas me perguntam assim, olha, o que a pandemia trouxe para os quilombos? Eu falo, gente, trouxe o que trouxe para o resto do mundo. Não é essa pergunta, não me faça essa pergunta que eu não tenho resposta. Eu vou responder simples, a resposta é mais complexa. A pergunta deve ser feita o seguinte: como os quilombos estavam quando a pandemia chegou? Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer um para o outro. E eles estavam sem acesso à saúde, sem acesso à educação, passaram a ter educação remota, que, por meio de um telefone, de um aparelho que ele nunca existiu, que ele nunca teve, porque em muitos desses lugares sequer tem energia, muito menos a internet. E tudo isso que vinha como uma possibilidade de política pública, a gente não tem mais. Se a gente for para o campo da regularização fundiária, todos nós, eu brinco, trabalhei no INCRA, muitos dos processos aí do Rio Grande, do Sul, de regularização, por bem ou por mal, eu conheço. A gente tinha o INCRA com todas as dificuldades, o INCRA agora é liderado pela bancada ruralista, pelo MAPA. E se tinha pouco orçamento, chegou no MAPA e perdeu o que tinha. Sabe aquele filho indesejado que chega na casa e que os pais não querem, nem a mãe, nem o pai não quer, mas ele nasce porque ele foi feito e ele tem que nascer? É o INCRA no MAPA. Então, acabou. Então, assim, o que está acontecendo hoje no Brasil? Não tem... se você for nas leis, apesar de ter vários, tem compêndio de leis, de projeto de lei na Câmara dos Deputados para mudar a Constituição de 88, para tirar essa possibilidade de regularização de terra para a comunidade quilombola, assim como para a comunidade, reconhecimento das terras indígenas, mas não houve mudança
Não houve mudança. A lei ainda não foi mudada, mas ela está sendo mudada pela própria ação do governo, que destrói as instituições, os organismos, quando não destrói, esvazia, tira o orçamento. Então, essa seria uma perspectiva da questão da regularização, do direito à regularização fundiária. Quando a gente vai para os programas sociais, que muita gente chamou de programas assistencialistas, que eram assistencialista ou não, botaram muita comida na mesa de quem não tinha mais hábito de comer todos os dias. Nós vimos agora o que aconteceu. Os especialistas estão dizendo que talvez metade das pessoas que eram beneficiários do Bolsa Família vão deixar de ser beneficiários desse Brasil qualquer coisa aí. Quando você vai checar quem é o público da Bolsa Família, majoritariamente são as pessoas negras. Então, nós chegamos aqui, com isso eu encerro, Júlio, essa primeira parte, nós chegamos ao 20 de novembro com dois sentimentos bastante, muito fortes. Um é de que o nosso povo vem resistindo desde quando fomos sequestrados no continente africano, e vamos resistir, e por isso somos 56% da população brasileira, e somos mais de 6 mil quilombos, como diz a CONAC. A CONAC, o IBGE diz que é 5.800, a CONAC diz que é 6.500. Então, nosso povo resiste. Nós somos 50%, 56% da população. Esse é o sentimento de bravura que nós chegamos hoje nos 50 anos, no cinquentenário do Dia da Consciência Negra. Esse é o sentimento da resistência. O outro é um sentimento de o que foi que fizemos, e a gente sabe o que foi que fez, né? Todos nós sabemos o que foi que fez, ou nós, ou os nossos, né? Os nossos, quando eu digo os nossos compatriotas brasileiros fizeram. Nós colocamos o Brasil, que já não vinha tão bom, colocamos numa situação piorada. Eu acho que, eu confesso a vocês que tem hora que eu fico pensando, quando eu escuto as falas oficiais, eu fico pensando, meu Deus, como professora, eu estou envergonhada, porque se tem uma coisa, não sei se tem algum professor aqui na sala, mas não tem negócio que incomode mais a gente, professor, quando a gente vê um aluno falar um negócio assim que destoa de tudo que a gente diz para ele, e ele fala uma merda que a gente fica assim pensando, o que foi que eu fiz, meu Deus do céu? Será que foi isso que ele... Será que ele não entendeu o que eu disse? Será que eu não entendi, que ele não entendeu? A gente fica, Ingrid, querendo se culpar, porque aquele estudante, a gente passou pelas nossas mãos. Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Mas, diante de tudo isso, eu termino dizendo que queria trazer para essa sala aqui um parente, um amigo, um mestre, Antônio Bispo, um homem quilombola, poeta, escritor, que não é da academia, que tem apenas o ensino, as séries finais, o ensino fundamental, anos finais, e ele nos anima com um poeta que ele disse que pode queimar em tudo, vão queimar escrita, vão queimar tudo, mas não vão queimar a oralidade e nem a ancestralidade. Então, é com esse sentimento de permanência da resistência a partir da ancestralidade que eu cumprimento vocês nessa tarde de hoje, agradecendo pelo convite, dizendo que vocês têm muito a ver, porque nasce aí essa possibilidade da gente hoje completar 50... Não que a gente tenha lutado dos 50 anos para cá, a gente lutou no navio negreiro, e continua lutando, mas tem uma marca que a gente precisa resgatar, e esse orgulho, né, de ser brasileiro, e orgulho de ser brasileiro é não financiar racismo e não financiar racista e nem patrocinar racismo, como muitas vezes nós patrocinamos, quase que inocentemente ou não, mas nós patrocinamos. Então, salve a luta, viva o Rio Grande, viva o povo negro, viva Zumbi e todos os descendentes dos guerreiros e guerreiras do povo brasileiro. Muito obrigada. Viva! Obrigado, Givânia, muito, muito grato pelas tuas palavras. Eu, como estou inscrito, vou deixar minha fala para depois e vou seguir aqui as inscrições, então. A ordem das inscrições, por enquanto, Miguel, depois Júlio, Bira,
e Cristiane. Por enquanto são esses, acho que as inscrições ficam abertas até o fim da minha fala, então, daí quem mais quiser se inscrever, até o fim da minha fala. Então, passo de imediato a palavra para o delegado Miguel. Por gentileza, Miguel. Boa tarde. Obrigado, presidente Júlio. A quem cumprimento a toda a mesa diretora, assim como cumprimento a nossa expositora Givânia aí pelas palavras, né? E na pessoa dela cumprimentando a toda a comunidade negra aqui também representada nessa plenária. Bom, em relação a essa questão, nós recentemente tivemos a oportunidade de realizar pela Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, na semana passada, depois de muita luta também, muitas dificuldades, o primeiro seminário de Diversidade Social e Segurança Pública. Então, uma iniciativa que resultou de uma demanda do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Dr. Ranolfo, né, a partir de episódios havidos no ano passado, principalmente, né, que indicaram a necessidade de abordagem dessa temática, assim como de outras questões relacionadas à diversidade social, né, em eventos, né, em seminários ou em cursos, enfim. De forma que nós, desde então, começamos a trabalhar, né, no intuito de botar esse bloco na rua, né, de botar essa atividade aí para realmente render os seus frutos, né, e tivemos a possibilidade agora, mais recente, já tínhamos a ideia de realizar antes, mas infelizmente com a questão do incêndio do prédio da Secretaria de Segurança Pública, né, nós tivemos que suspender alguns processos que vinham em andamento, mas conseguimos ainda este ano, né, realizar essa atividade, né, que teve como público majoritário servidores da área da segurança pública, né, de todas as instituições vinculadas à Secretaria da Segurança Pública, além de outros servidores de outras áreas que, de alguma forma, interagem conosco, e também, né, tivemos a oportunidade também de destinar algumas vagas para os conselhos, né, inclusive aqui para o Conselho Estadual de Direitos Humanos. Né, tivemos a grata satisfação de ver alguns representantes aí também, né, que conseguiram, né, tiveram a possibilidade aí de interagir conosco nesse seminário. Então, de uma forma muito fraterna, trazer o nosso abraço a toda a comunidade negra, né, o nosso reconhecimento, o nosso respeito profundo, né, e desejando que essa luta, né, seja sempre cada vez mais profícua, né, no sentido da obtenção da igualdade, né, necessária, né, e justa, né, para que todos nós consigamos, né, conviver de uma forma harmônica, né, na nossa sociedade. Nós, durante esse seminário, nós buscamos trazer várias revisões de natureza histórica, ética, social, jurídica, enfim, todas as questões buscando trazer questões que se afinam, né, e se relacionam no sentido da necessidade, né, de trazer essa pauta permanentemente, né, e trazermos luz, né, essa questão para todos nós. Então, fica o nosso agradecimento aos ensinamentos, né, que a gente recebe também de vocês, né, estamos, né, permanentemente solidários, né, à comunidade negra na busca dessa igualdade, e desde já cumprimentando a todos aí pela data do dia 20 aí que se aproxima. Então, em seguida, eu vou pedir para licença dos senhores, né, das senhoras, que tive uma convocação aqui para as 15 horas, né, e vou me ausentar ali, mas fica o nosso abraço, o nosso fraterno abraço. Tá bem. Muito obrigado, Miguel. Bom, já vou aproveitar que estou inscrito aqui, vou tentar ficar no tempo, vamos ver se eu consigo. Givânia, tu falaste do Antônio Bispo, né? E eu li assim, o livro dele, inicialmente encontrei na internet, depois eu encontrei o livro para comprar, comprei e ainda consegui autografar com ele numa oportunidade. Então, acredito que para essa questão da terra e território, ele faz uma análise muito interessante, né,
da questão de como é que o quilombola, né? E daí eu tinha que aproveitar essa oportunidade para dialogar contigo nesse sentido, né? Também sou um estudante da questão da terra, né? Então, como é que... E ele fala, se eu não me engano, o processo biointerativo, né? Que o quilombola tem diferente de relação com a terra, né? E a gente identifica, né? Outros movimentos sociais que também estão se colocando de uma forma, né? Por exemplo, a reforma agrária hoje tem apostado, vamos plantar árvores e vamos apostar na agroecologia, né? Os indígenas, uma perspectiva de preservação também tem ali naqueles territórios. Então, me parece que os povos tradicionais, os povos que estão assim ocupando a terra pública no Brasil, apresentam uma proposta, né? Uma proposta bem colocada, né? E cada um da sua forma, mas é uma proposta de cuidado da terra. Então, eu queria te ouvir falar sobre isso, se tu puder, e te agradecer imensamente por estar aqui conosco e celebrar com todas e todos, né? Celebrar lamentar os retrocessos e celebrar os avanços e dizer que contem com esse conselho, estamos juntos nessa, né? Já é a nossa segunda vez que nós estamos organizando essa live em novembro, e a gente vamos tentar sempre fazer ela e debater isso, não só nesse momento, né? Debatemos, como o próprio delegado Miguel relatou, a gente tem trabalhado nesse tema o ano inteiro, né? Temos tentado colaborar no aprimoramento da política pública nesses termos mesmo, seja na comunidade quilombola, seja com a comunidade negra. Nós temos tentado cumprir o nosso papel, né, que é um Conselho de Direitos Humanos. Então é isso, eu te agradeço e já passo a palavra aqui para o próximo, que é o Birajara Toledo. Por gentileza, Bira. Boa tarde a todos os conselheiros, a todos os participantes. Um abraço todo especial à Givânia, pernambucana mais gaúcha que eu conheço, eu acho. E tem outros pernambucanos também, outros pernambucanos que são gaúchos. Eu não posso deixar de me furtar, enquanto integrante do IACOREC, a alegria, apesar da dureza do processo, que na realidade há mais de 22 anos nós acompanhamos aqui no Rio Grande do Sul. E já tivemos a oportunidade de contar com a Givânia em vários momentos da articulação das comunidades remanescentes de quilombo aqui no estado. Eu não consigo abstrair, a gente tem que estar com a memória sempre atilada, né? As figuras dos parceiros, né, da professora Ilka Boaventura Leite, da professora Denise Jardim, da antropóloga Miriam Chagas, e também outros tantos e tantas, o saudoso Parácto, o Henrique, servidor do INCRA, que são pessoas que estão ali no dia a dia. E dizer que aqui, sem ser bairrista, eu acho que isso aí que é um problema que a gente tem, que a gente sai daqui, a gente diz que é gaúcho, o pessoal acredita que não exista negro gaúcho, já é um problema. Vocês não são gaúchos, vocês são qualquer outra coisa menos gaúcho, né? Mas de dizer que a luta das comunidades ela vem numa toada muito forte. No primeiro trabalho de 96 da professora Ilka Boaventura, dentro dos conceitos das comunidades negras rurais no sul do Brasil, esse trabalho apontou para 43 comunidades negras rurais no estado do Rio Grande do Sul. Passado esses mais de 20 anos, o estado do Rio Grande do Sul tem, segundo os dados da Fundação Cultural Palmares, mais de 130 comunidades certificadas e 4 tituladas. Nós temos, por iniciativa dessa mesma potência desse movimento, que é o movimento do somatório dos movimentos sociais. Hoje nós temos aqui a Lei 11.731, de 2 de janeiro de 2002, que foi uma iniciativa que o movimento levou, o professor Edson Portillo, do PT, acolheu, apresentou, e o nosso governador sancionou em 2002.
Então, é uma caminhada, a questão das comunidades não serem contempladas dentro de um programa antigo, que era o RS Rural, a partir da discussão via o CODENE. Isso também é importante. Essa questão do CODENE é de suma, e a participação dos quilombolas, com todas as dificuldades. O RS Rural passou a atender as comunidades quilombolas. Sem falar, e a luta continua, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul a estratégia de saúde da família quilombola, que agora se transformou num PIAPS, mas que é uma política de governo desde 2013. E, pasmem, tem município que nunca utilizou o recurso previsto na comunidade. Pode ser dificuldade do corpo de funcionários, incompetência, são N variáveis, mas com a parceria que hoje nós temos aqui, nós estamos provocando. E aqui eu gostaria também de dizer o quanto é importante a eleição da nossa companheira Marina Derma como ouvidora da Defensoria Pública do Estado, assim como a parceria do Conselho Estadual de Direitos Humanos. E digo mais, Giovanni, a gente tem, aos meus 62 anos, e estando no Iacoré, que já também encerrando, essas parcerias são a razão da nossa existência. São parceiros que estão ali ombreando, Jacques Alfonsin, uma figura emblemática, e as outras frentes que nós vamos abrindo. Lá aqui em Porto Alegre tem uma comunidade quilombola que está sendo expulsa de novo, que é a comunidade quilombola da Vila Quede. Mas lá nós temos companheiros valorosos, lá nós temos o advogado Felisberto, lá nós temos a Claudete, que foram a primeiro combate à política de tentar expulsar aqueles quilombolas de lá. São companheiros valorosos. Então, toda essa luta é difícil, mas assim, nós tivemos avanços. Nós tivemos o Programa Nacional de Habitação Rural, o Iacoré, que também construiu casas para comunidades quilombolas que nunca viveram isso, nunca tiveram. Então, é lógico, nós hoje vivemos um cenário de terra arrasada, não existe política pública. Hoje o que se tem é postular alguma emenda de algum parlamentar que seja do campo progressista, porque o orçamento do Estado, já encerrando, Júlio, acho que eu já estourei o tempo, o orçamento do Estado para as comunidades quilombolas para a execução em 2022 é 150 mil. Tu vai usar 150 mil para colocar em 135 comunidades quilombolas? É muito pouco. Nós temos também questões importantes na educação, nós temos muitas contribuições, muitas coisas boas, mas que nós temos que cada vez mais melhorar. Mas é isso, uma alegria muito grande ter esses parceiros, né? Ter vocês como parceiro. A Givânia, a gente já se conhece, acho que a Givânia veio para cá em 2001, 2002, nas atividades que o Iacorec, com outras organizações, potencializando. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, tem a Federação das Associações das Comunidades Quilombolas. Quer dizer, nós também potencializamos essa questão, essa organização dessas comunidades. Então, salve o 20 de novembro, cinquentenário, avançamos, tá? E temos que avançar muito mais, tá? E vamos avançar, né? Fascistas não passarão. Um grande abraço, a luta continua, valeu Zumbi, valeu Dandara. E aí, eu ia esquecer de dizer para vocês, eu sou metroviário, né, aqui da Transurb, aposentado, eu vim aqui na empresa hoje, e está aqui, o Bolsonaro também vai privatizar também a nossa empresa de trens urbanos aqui de Porto Alegre. Infelizmente, a destruição do serviço público está aí, mas nós estamos resistindo. Um grande abraço e a luta continua, não podemos esmorecer. Continua. Obrigado, Bira. Saudar também o amigo pela abertura da Semana da Consciência Negra aqui no Estado, né, na Assembleia Legislativa. Fizeste um discurso emocionante e depois até gostaria de compartilhar ali no grupo um pequeno trecho que eu gravei, Bira. Bom, vou passar para a última inscrita e depois nós voltamos para a Givânia. Cristiane, por gentileza. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes, na pessoa do presidente Júlio aqui, que tem
se revelado um defensor incansável na luta pelos direitos humanos aqui no Estado, possibilitando que a gente possa, da nossa forma, tentar ajudar da melhor forma possível, incentivando todos os movimentos, todas as pessoas para caminhar junto nesse sentido. A minha abordagem seria para perguntar para a Givânia, no sentido de como que ela enxerga a implementação da Lei 10.639, de 2003, que fala sobre a questão do ensino da cultura africana nas escolas, como é que ela tem visto essa implementação, e para que ela nos aponte um caminho que seja mais efetivo para a gente promover uma cultura não só que não seja racista, mas uma cultura antirracista, que é o que nós precisamos. Obrigado. Obrigado pelas palavras também, gentis. Bom, passamos aqui, então, para o retorno aqui da nossa convidada. Foi desafiada novamente, te agradecemos, viu? Daí tu já pode responder e já fazer a saudação final, e agradecemos novamente a sua presença. Bom, Júlio, eu já vou começar já fazendo os agradecimentos, né? Eu acho que gostaria de voltar aqui para a gente conversar mais aprofundado sobre isso que a Cristiane coloca, que eu acho que vai exige um pouco mais de tempo, mas eu vou tentar falar. Então, agradecer demais a vocês, a abertura e o seu trabalho, Júlio, no Conselho. Eu acho que nós também estamos nessa disputa, nós estamos no meio de uma disputa também desse entendimento de quem são os humanos, né, dos direitos humanos. Eu acho que essa é uma questão também que a gente está nela, que é a gente pensar que, por muito tempo, a desumanização dos corpos negros se deu como uma política pública. Então, eu acho que é um grande desafio, sobretudo para o Conselho Estadual de Direitos Humanos, se debruçar sobre esses temas e pensar saídas possíveis, que não são milagrosas, mas que são possíveis, né? Então, era a primeira questão. Eu vou chamar como todo mundo chama, viu, delegado Miguel? Queria te parabenizar e dizer o que é que eu penso em relação a isso. Assim como nós, professores, passamos pelas universidades e chegamos nas escolas sem nunca termos ouvido falar dos quilombos, sem nunca termos visitado um quilombo, sem nunca termos lido um texto escrito por um quilombo, por uma quilombola ou um quilombola, menos ainda são nossos policiais. Então, nós não podemos atribuir àquele policial ou àquela policial o peso de um sistema. E eu acho que há tanto a formação para professores, como a formação para os policiais, para os agentes da segurança pública, e aí eu penso todos, desde aquele que vai para a rua, aquele que está no balcão, que recebe uma queixa de uma mulher, e às vezes se recusa a registrar, e ainda diz para ela que uma boa noite de cama tudo resolve. Então, isso tem a ver com o nosso processo de formação. Da mulher objeto, assim também como dos negros objetos. Uma outra questão que chega para nós é assim, mas a maioria dos policiais são negros, por que eles matam os negros? Bom, matam os negros porque nós somos criados na mesma filosofia dos brancos, onde ser branco é um privilégio e ser negro é um prejuízo. É um crime. Então, não dá para a gente pegar o policial e condenar como se ele fosse o responsável pelo sistema. Por isso que eu queria te parabenizar, delegado, e dizer que a formação, é por meio da formação, é por meio do debate que nós temos chances, mesmo que remota ou demorada, de combater o racismo. E o seu lugar, o lugar do vice-governador, o lugar do governador, que inclusive tem se mostrado aberto a questões sensíveis, né, é muito importante. Como um homem jovem, né, que não é negro,
mas também abrir sua mente para, como gestor, entender que essa sociedade ela não é tão hegemônica como como pensar, mesmo no Rio Grande do Sul. Que eu também, Ibira, pensava não ter negros. Em 2001, quando eu visito o Rio Grande do Sul, tamanha foi minha surpresa de ver tantas pessoas negras entrar naqueles ônibus, que eu nunca imaginei entrar num ônibus público tão bom. E eu pensava, meu Deus, isso não é no Brasil, esses ônibus com ar-condicionado. Nunca imaginei que um ônibus público pudesse ter ar-condicionado. E eu cheguei, acho que em 2001, no Rio Grande do Sul, os ônibus já tinham um negócio gelado lá, e eu falava, gente do céu. Então, é exatamente esse Brasil que a gente não conhece. Assim como a gente olha para o povo do Norte e acha que no Norte só existem os índios, que eles estão lá todos comendo comidas cruas, seminuas. Então, esse Brasil que forma esse sistema que forma todos nós, seja o da educação, que ninguém vai para o de segurança sem passar pelo da educação, por isso que eu sempre me coloco nesse lugar. Ninguém chega, o senhor não chegou a ser delegado sem passar pela escola. Então, o policial também não virou policial sem passar pela escola. Então, nós temos que entender que o sistema como um todo, não dá para a gente culpar um sistema ou um indivíduo dentro do sistema. Nós temos que punir as atitudes, mas nós temos que fazer o trabalho que é de tentar desmontar essa parede, sei lá o quê, que se construiu na sociedade da invisibilidade das pessoas negras e da coisificação das pessoas negras. Então, eu acho que é um trabalho que merece elogio e espero que ele dê... Eu tenho certeza que dará bons resultados, assim como o trabalho da educação precisa dar. Nós, professores, segurança pública, médicos, jornalistas, nós temos que nos envergonhar da nossa sociedade ainda ter como valor a divisão das pessoas pelo sexo, pela identidade de gênero ou pela raça, pelo pertencimento étnico-racial. Não pode ser motivo de orgulho. A pessoa não pode virar presidente da República porque promete estuprar uma mulher em público. Não pode virar presidente da República porque diz que não vai regularizar terra indígena e terra quilombola. Então, é isso que nós temos que entender, é que essa sociedade só vai ser democrática se a gente estiver unido em todas as questões. Unido no sentido, nunca vamos estar abraçados, porque nós vamos ter diferenças, mas se a gente adquirir respeito, a gente consegue garantir e assegurar o direito e a igualdade. Então, acho que era isso em relação a essa ação que o senhor relatou aqui, e dizer que, assim como a segurança pública, a educação, e aí já entrando na questão, eu vou deixar para falar da questão do Júlio por último, que aí ele vai me dar mais 2 minutos, para falar para Marlene, ou Cristiane, infelizmente, a alteração da LDB, ela passa pelo mesmo problema que eu mencionei agora, que é da gente não entender com ela sendo a LDB. As pessoas olham para mim, Cristiana, e falam assim, não, Givânia, mas é porque vocês agora estão querendo, inclusive, diretriz para a educação quilombola, e a gente já está cumprindo a LDB, e eu olho para as pessoas e fico perguntando, mas de qual LDB você está falando? Eu não estou entendendo. Porque a LDB não é a LDB sem a alteração da Lei 10.639 e sem a alteração feita pela Lei 11.645. Então, o que eu te diria, Cristiana, é que, infelizmente, nós ainda não conseguimos sensibilizar ou não conseguimos mobilizar nossos gestores e gestoras para investir na formação do nosso povo em relação a isso, na formação continuada. E as universidades também não fizeram a sua tarefa de casa. Infelizmente, não fizeram a sua tarefa de casa. O que está sendo feito são coisas pontuais, um professor, uma professora, mas não é uma coisa obrigatória do nosso currículo, em lugar nenhum. Acho que umas 3 universidades têm isso como obrigação no currículo. E aí o cidadão, para se formar nessa universidade, precisa estudar relações étnico-raciais. Mas, enquanto for opção, a nossa tendência é não estudar. Ou porque, como negro, a gente não quer estar se encontrando com esse sofrimento, e aí as pessoas acham que é porque a gente não quer mesmo, mas ninguém quer sofrer, e aí a forma como a gente aborda as questões raciais na escola é muito mais para sofrer do que mesmo para conscientizar.
seja pelas pessoas brancas, às vezes, que acham que é problema dos negros, assim como as questões das mulheres é problema das mulheres, e não é. Problema não tem problema, né, Cristiano? Não tem problema nenhum, não. O machismo não é problema nosso, não. O machismo é problema da sociedade. Então, os homens, nossos companheiros, precisam entender que o machismo que mata a mulher é o machismo que mata homem. E que o racismo que mata pessoas negras mata pessoas brancas. Porque se não mata biologicamente, mata culturalmente. Porque a gente passa a ser uma sociedade de baixa qualificação e de baixo teor cultural, quando a gente aposta no racismo como uma plataforma de governo. Então, temos muita luta, Cristiano, e precisamos de todas nós, precisamos de todos, né? E esse conselho pode ser um órgão importante, inclusive, nas orientações para o governador do estado, para investir no programa de formação docente, assim como também uma carta de recomendação aos municípios para que eles invistam na formação docente. Porque em que pese hoje não ter mais recurso no governo federal para essa política, mas enquanto teve, sequer os governadores e prefeitos foram atrás para gastar com construção de escola, elaboração de material didático e formação. E isso é por quê? Porque não é importante, porque quando é importante, e tem um caso, eu vou contar rapidinho para responder a pergunta do Júlio, tem um caso no Espírito Santo que foi muito engraçado. A gente tinha, um problema, não vou contar toda, é muita coisa, mas aí eu fui conversar com o prefeito e ele falou assim, não, mas eu quero muito que a senhora ajeite esse dinheiro para eu fazer um posto de saúde, mas eu não vou fazer um posto de saúde lá dentro do mato, não, eu tenho que fazer um posto de saúde dentro do mato, era no quilômetro. Eu vou fazer um posto de saúde onde o povo veja. Olha a nossa lógica de gestão. Onde o povo veja. Então, a preocupação era com a visualização da obra e não com o que o posto de saúde e a unidade de saúde levaria para as pessoas. Então, tudo isso tem a ver com a nossa formação, com essa formação de gestor que entra para a política, tem que fazer obra de cimento, não pode fazer saneamento básico porque ninguém vê, não pode fazer formação porque não dá resultado. Dá resultado, sim. Nós vamos ter mais pessoas conscientes, uma melhor educação. Delegado Miguel, formar policial dá resultado, sim. Nós vamos ter mais policiais conscientes do seu papel, sem abrir mão da sua autoridade, mas também sem se valer da força policial para aumentar ainda mais o nível de violência e de violação dos direitos humanos. Júlio, o bispo, ele traz esse conceito da biointeração exatamente para dizer o seguinte, olha, a terra para nós não é um negócio, né? A nossa relação com a terra é uma relação de pertencimento, né? E como pertencimento, ela cumpre outras funções. Então, é essa relação que ele está chamando, esse entendimento que ele está chamando de biointeração. Né? E que, em outras linguagens, de outra forma, a gente fala também em agroecologia. Mas eu brinco com a agroecologia dizendo o seguinte, a academia gosta de botar nome nas coisas, porque o que é agroecologia, gente? Se não saber os saberes das populações tradicionais, historicamente, que elas faziam. Aí a academia deu um nome e a gente não tira a autoria do dono do saber, cria um nome bonito e vai viver. Mas se você for para as comunidades tradicionais, você vai encontrar sempre a agroecologia, muito antes da agroecologia existir nos moldes de uma teoria ou de uma categoria de análise. Então, acho que essa é uma questão importante. A outra questão, Júlia, é uma questão de sentido. Eu, até uns 3 anos atrás, eu deixava lá no meu lápis que eu estudava questão educação, gênero e questão agrária em Quilombo. O tempo passou e eu me dei conta de que eu não estudo questão agrária. Eu estudo questão de terra. E sabe por quê? Eu não estudo questão agrária? Porque eu estudo a terra na perspectiva da agricultura, mas eu estudo na terra também na perspectiva dos sentidos da terra. E a terra não só tem sentido agrícola e agrário, a terra tem sentido cultural,
a terra tem sentido simbólico, a terra tem sentido de outras pertenças. Por exemplo, vou te dar um exemplo disso que eu estou falando. Qual é o sentido da terra para as mulheres quebradoras de coco babaçu? Qual é o território dos pescadores artesanais? Onde é que está o território deles? Nas águas. Então, território é muito mais do que terra. Por isso que só a perspectiva agrícola e agrária não dá mais conta. Porque a terra, o território, tem sentidos diversos. Minha comunidade, Júlio, eu sou de um quilombo formado por mulheres. Em 1802, em pleno sistema vigente, as mulheres já se tornaram donas dessa terra. Eu sou herdeira dessa história. Eu pertenço a esse tronco. E o nosso forte lá não é a agricultura. Porque, às vezes, passa 8 anos sem chover. O nosso forte lá é o artesanato. Então, dá para chamar o artesanato de agricultura, de agrário? Parece que forçaria muito, né? É uma forçação, né? Eu falar isso. Então, eu estou trabalhando com terras de sentidos, territórios de sentido, que pode ser as águas, que pode ser o pé de coco, o babaçu, que pode ser a terra onde a gente planta feijão e milho, mas pode ser a terra onde as mulheres retiram o caruá para fazer a fibra, e da fibra fazer bolsa, fazer boneca, fazer colares, fazer várias outras coisas. É da terra que tira o barro para fazer o que a gente chama de louça, mas vários utensílios. Então, eu quero pensar a terra, Júlio, como uma terra de sentidos, porque eu acho que isso dialoga com, penso eu, que dialoga com a ideia que Bispo traz no conceito de biointeração, né? Então, e outros pesquisadores também apostam estudando povos indígenas, dessa não dissociação entre o que a gente entende como humano e o não humano, aonde eles se pertencem e não há necessidade, os humanos se verem não humanos e os não humanos se verem humanos, numa relação em que um pertence ao outro e um não é dono do outro. Então, talvez a biointeração do Bispo esteja caminhando para dialogar com outras ideias de Viveiro de Castro, de Tanastose, dessa galera, e eu estou bebendo um pouco nesse povo, né, para pensar terra de sentido, né, a partir da perspectiva das mulheres. Então, não sei se vai sair isso na tese, não sei, sou da oralidade, então, certamente, muita coisa eu falo melhor, sei falar bem, mas eu falo melhor do que escrevo, pode ser que eu não consiga externar tudo isso que eu estou tentando, mas é o que eu penso em relação à terra hoje, porque ela é, sim, uma possibilidade, é um lugar de se pensar o agrícola e agrário, mas ela é um lugar também de pensar outras possibilidades, inclusive o sagrado, de muitas formas de ver esses sagrados. Não sei se te respondi, mas meu tempo acabou e acho que era isso. Senão, a gente marca outra conversa e vamos conversar sobre terra e sentidos de terra. Mais do que respondeu, Givânia, foi incrível. Eu estou escrevendo sobre essa perspectiva da luta por terras e tu me trouxe assim uma visão que talvez se eu tivesse tido ela antes, a minha dissertação estaria diferente, mas eu apresento ela agora dia 25 de novembro. Muito obrigado pelas tuas contribuições. Em nome do Conselho Estadual de Direitos Humanos, eu agradeço a tua presença aqui, dizer que celebramos, sim, a Semana da Consciência Negra, esse cinquentenário. Também, né, lamentamos muitas coisas que aconteceram aqui no nosso estado, referente a, por exemplo, a morte do Beto, né, que temos muitas questões vinculadas de direitos humanos para refletir sobre isso e para aprimorar a reflexão de direitos humanos referente
a um assassinato que nos surpreendeu, porque nós fizemos a gente fez aproximadamente também 1 ou 2 dias antes um evento, e daí no dia, ou um dia após a Consciência Negra, né, faleceu o Beto por espancamento, por uma questão de, né, completamente brutal. E então a gente encerra esse dia celebrando também, mas estando nas trincheiras também de luta e de discussão, né, do que acontece e como é que nós vamos aprimorar essas políticas públicas para o povo negro. Então, te agradecer Obrigada, Júlio. E encerrando a live, Jonathan, se tu puder, já pode ir desligando. E muito obrigado, a gente continua a nossa reunião. Se tu quiser ficar presente, pode ficar. Não vai dar. Muito obrigada, viu? Certo. Volta outro dia. Está bem, obrigado. Tá, tchau para todos. Bom trabalho, boa reunião, viu? Tchau, muito obrigado. Por nada.